Orando com o Santo do Dia, 10 de outubro. Para hoje escolhemos São Francisco Borja, terceiro superior da Companhia de Jesus. Francisco nasceu em Gândia, Espanha, em 1510, de nobre família Borja, ligada por parentesco com cardeais, reis e duques. Os pais tiveram todo o cuidado para lhe proporcionar uma ótima educação baseada nos princípios cristãos. Tendo chegado à idade de 17 anos, Francisco foi mandado à corte do imperador Carlos V. No meio das seduções e perigos da corte, conservou intacta a inocência, devido à recepção frequente dos santos sacramentos, à eterna devoção a Nossa Senhora e ao espírito de mortificação e penitência que nunca abandonou. Deus quis que o santo jovem gozasse da simpatia do imperador e da sua esposa, pois por intermédio desta, Francisco casou-se com uma dama da corte, possuidora de altas virtudes. Foi elevado à dignidade de marechal do reino, recebendo o título de Conde de Lombay. Francisco foi esposo e pai exemplar. Inimigo do jogo que estragava tantos de seus colegas, aborrecia a leitura de publicações frívolas, ao passo que eram de sua predileção os livros bons e religiosos. Ele dizia: a leitura de livros bons e piedosos é o primeiro passo para uma vida mais santa. Continua sendo. Únicas diversões de Francisco eram a música e a caça, sem contudo se afastar das regras da moderação e sem se descuidar de seus deveres familiares e sociais. Um fato incidiu profundamente na conversão radical de Francisco. Embora já fosse um cristão honesto e praticante, foi a morte da imperatriz Isabel, mulher de extraordinária formosura. Francisco foi encarregado pelo rei de acompanhar o corpo até o mausoléu em Granada. Antes de colocar o corpo no túmulo definitivo, foi novamente aberto o caixão. Aquele corpo em estado de putrefação impressionou profundamente o Espírito do Santo, levando-o a desejar uma consagração total na vida religiosa. De volta de Granada, Francisco foi nomeado pelo imperador vice-rei da Catalunha. Não podendo subtrair-se a esta dignidade, procurou realizar um governo prudente, sábio e operoso. Inimigo da usura e ambição, não tolerava abusos na administração. Era verdadeiro pai para os súditos que tinham franco acesso ao palácio. Com a morte do pai e da esposa, amadureceu nele o propósito definitivo de entrar na companhia de Jesus. Seu pedido foi aceito, mas teve que cuidar por mais 2 anos da educação dos filhos e da transmissão do governo de Gândia. Com 40 anos de idade, renunciava definitivamente a todos seus títulos de nobreza, a todos seus bens e, na admiração geral da opinião pública, retirou-se para um convento jesuíta, preparando-se para o sacerdócio que recebeu no ano seguinte. Iniciou seu ministério com a pregação que atraía numerosos fiéis. Mas o superior-geral dos jesuítas, aproveitando o tino administrativo de Francisco,
nomeou o superior das casas religiosas da Espanha e de Portugal, do qual dependiam também os missionários da América Latina. Mais tarde, chamado a Roma pelo Papa Pio IV, por ocasião da morte do prepósito geral dos jesuítas, Francisco foi nomeado seu sucessor. Vasta e altamente benéfica foi sua atuação como superior geral da Companhia de Jesus. Ele conseguiu dar-lhe organização mais eficiente, difundindo-a em províncias e determinando melhor os ofícios. Fundou o colégio e o seminário romano para a formação dos clérigos jesuítas e demais candidatos ao sacerdócio. Sob sua direção, a Companhia de Jesus espalhou-se na França, na Alemanha e na Polônia, e abriu maiores campos de atividade missionária nas Américas. Nos últimos anos, sofreu injustiças e calúnias, que aceitou com resignação e paciência. Provado duramente por cansaço e dores, percebeu seu fim. Preparou-se para uma santa morte. Faleceu no dia 30 de setembro de 1572, com 62 anos de idade. Deus glorificou com muitos milagres o túmulo de São Francisco Borja, que foi canonizado um século depois. Sua festa foi fixada neste dia. A vida de São Francisco Borja, ela nos mostra que Deus realiza o seu plano, não importam os caminhos, mas o plano de Deus sempre vai se cumprir, e a vida dele é uma prova disso. Uma vida, um homem que teve tudo o que ele teve à sua disposição, todo o poder temporal, e renunciou a tudo para servir verdadeiramente a Cristo. E quando Deus chama, Deus dá a graça, mas também Deus prepara os caminhos. É tanto que a esposa dele faleceu e o pai, deixando o caminho livre para que ele pudesse seguir sua verdadeira vocação. Uma vocação verdadeiramente de um pai, de um pastor que ele foi como geral dos jesuítas. Invoquemos São Francisco Borja para que acolhamos sempre o chamado e a vontade de Deus em nossa vida. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Orando com o Santo do Dia, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo.